aê, meus bidos Drake, e aê, meus bidos aventureiros. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar de um filme que eu estou aguardando há muito tempo, desde que eu fiquei fã da saga Uncharted lá por volta de 2015, 2016, onde eu comecei a ouvir falar muito de um projeto chamado O Filme de Uncharted, que seria uma adaptação do jogo, que focaria no universo dos jogos, que tentaria trazer para a realidade os personagens Nathan Drake e Victor Sullivan. Então eu aguardei muito tempo para isso, saíram os trailers e eu reagi aqui no canal, comentei sobre eles, analisei eles, e então o filme finalmente estreou e eu pude conferir esta obra que há tanto eu esperava. E então eu vou deixar aqui um esclarecimento do que eu achei deste filme, e principalmente vindo de alguém que é fã da saga, entendeu? Não é simplesmente um crítico qualquer falando, não, nada contra os críticos, entendeu? Não, mas eu não sou simplesmente aquele cara que vai estar com a cabeça de quem vai só analisar friamente o filme. Eu vou analisar como um todo, entendeu? Como alguém que viu os jogos, que sabe como os jogos são, e como alguém que falou, tá, vamos ver se isso funciona como um filme qualquer para quem não jogou os jogos. Então, vamos lá falar deste filme que foi dirigido pelo Ruben Fleischer e protagonizado pelo Tom Holland e o Mark Wahlberg. Vamos falar de Uncharted Fora do Mapa. O Homem-Aranha se une ao último amigo do Optimus Prime para encontrar o próprio irmão e ganhar alguns bons bilhões com puro ouro. Mas eles enfrentarão desafios, pois não são os únicos atrás do tesouro perdido. Eu vou começar admitindo um fato. Este filme não vai ser diferente de milhões de filmes que saíram por aí na indústria cinematográfica depois de Indiana Jones. Então, já espere por algo clichê, por piadinhas, por momentos de ação bacanas e até mesmo, sabe, pelo esperado. Você vai, até mesmo alguns plot twists que são um pouco inesperados, ao mesmo tempo são esperados, sabe? São algo que você já viu por aí. Mas, se tratando de um filme, mesmo que você já tenha visto em vários lugares, é um filme que eu diria que é um bom entretenimento, é uma boa sessão da tarde, entendeu? A direção é muito bacana, ela desenvolve muito bem os seus personagens, ela traz um dinamismo muito legal em relação à sua história. Por exemplo, ela segue 3 passos muito legais para já te prender na cadeira. Ele começa o filme com uma cena de ação, a segunda cena é a motivação da história do filme, e a terceira cena já são os dois protagonistas se conhecendo para então a história seguir. Daí pra frente é só missão, aventura e muito tiro, entendeu? Muitas aventuras bem legais para o filme se desenrolar diante disso. Vou admitir um fato, eu não acho que as atuações e a fluidez entre amizades desenroladas entre os personagens seja da melhor coisa, entendeu? Eu não acho que a química esteja tão presente, não acho que tudo seja tão fluido e até acho que tenha um pouco de forçação de barra entre, pelo menos, o trio principal ali que move o filme, né? Que seria o Sully, o Nathan Drake e a Chloe. Então, eu vou admitir que tem este fator, mas também, quando chega na conclusão do filme, em seu ato final, os personagens parecem que se encontraram, entendeu? Os atores se encontraram em seus papéis, tudo parece que sai mais fluido e até eu consigo ver isso na realidade mesmo, entendeu? De você tentar fazer algo dar certo, isso parecer forçado, mas aos poucos algo vai se desenrolando a partir daí e fica fluido, surge uma química. E eu sinto que isso tem nesse filme. Então, ao mesmo tempo que eu critico, eu vejo como um problema, eu também vejo como algo positivo, entendeu? Até porque tudo realmente deixa de ser forçado no final do filme. Então, a partir daí, isso funciona. As cenas de ação eu acho que estão bem legais, tem algumas cenas que eu acredito que até que eles consigam fazer algo um pouco marcante, principalmente com a cena do avião, que já está no trailer, né? Os efeitos visuais estão ótimos no filme, não teve nenhum momento assim que eu achei ruim, que eu achei que alguma coisa ficou muito fora da realidade. A trilha sonora eu também achei bem legal, ela não é algo assim muito fora, sabe, que você fala, ah, meu Deus, uma das melhores trilhas sonoras do mundo, mas a trilha sonora também não é ruim, não é algo descartável, e sim, ainda mantém algumas homenagens ao videogame, principalmente em 2 momentos você vai ouvir a trilha, o tema clássico dos jogos tocar. Em um vai rolar uma participação talvez especial aí para quem ficar de olho,
e em outra vai ser quando os personagens finalmente se tornarem aqueles que você conhece dos videogames. Porque se tem algo que eu acho muito legal neste filme, é que exatamente ele traz essa sensação de você estar vendo a criação do universo e servindo exatamente como uma adaptação. Porque eu acredito que tenha muita gente que vai querer ver este filme como exatamente igual aos jogos. Os personagens têm que estar igualzinho esteticamente, fisicamente, na personalidade e por aí vai. Só que o que eu vejo nesse jogo é exatamente o que eu vejo, por exemplo, em filmes de super-heróis. Filmes de super-heróis são adaptações de quadrinhos, certo? Mas eles não pegam um quadrinho específico e adapta e tenta fazer aquele bagulho fielmente. Não, eles pegam diversos quadrinhos, arcos famosos, unem tudo e fazem um bolo, entendeu? Ou esse bolo vai sair ruim, estragado, ou esse bolo vai sair bom e vai ficar bacana, entendeu? Algumas adaptações eles fazem fielmente, fica igualzinho os quadrinhos, né? Serve 100% de inspiração. Mas isso é raro. Então aqui no jogo você tem exatamente vários elementos dos 4 jogos acoplando assim, sabe, se juntando, se unindo, trazendo um conjunto e servindo para uma nova história ser criada. Ou seja, isso funciona porque vai trazer algumas referências aos jogos que só os fãs vão pegar e vão ficar felizes com essas cenas. E, ao mesmo tempo, vai criar algo novo, não só para trazer novos fãs, uma nova galera que pode acabar gostando dessa história, como também vai trazer para o próprio espectador, o próprio fã do videogame, olhar e falar: mano, pra onde que isso vai? Pra que caminho vai seguir? O que que vai acontecer? Quando é que tal personagem vai aparecer? E é aí que eu acho que mora a graça. Agora, aproveitando que eu falei um pouquinho sobre os jogos, eu vou seguir um pouco para este caminho, mas continua aí que eu ainda vou estar refletindo sobre o filme. O interessante é notar como o fator nostálgico pode desequilibrar um pouco durante a sessão do longa, já que, para o espectador comum, várias cenas vão soar normal, vão soar de uma maneira que você já viu isso em algum lugar, entendeu? Não é algo muito incomum. Mas para alguém que já jogou o videogame, pelo menos foi o que aconteceu comigo, pequenos momentos como o protagonista encontrar um local sozinho, sem ninguém ao redor dele, o fato dos personagens se esconderem e tentarem agir na surdina para os vilões não verem, encontrar um tesouro que tenha um rosto, uma característica familiar e até estranha, ou até mesmo você pular de um local para o outro em que seja preso e que se você soltar você vai morrer, causa um despertar, uma sensação de estar jogando o videogame de novo, ou de você estar imerso nesse universo novamente. É uma sensação que eu gostei muito e é difícil explicar o quanto isso é prazeroso para quem está assistindo. Uma cena que pode soar tão comum como o personagem vestir um colete aqui, pode soar algo extremamente arrepiante e feliz para quem jogou um videogame por ser exatamente o traje clássico do herói ganhando vida, entende? E isso é apenas um fator do filme em relação a pequenos acontecimentos que traz uma sensação, e eu facilmente conseguiria analisar o filme e falar disso mais para vocês. Mas um fator que eu tenho que realmente elogiar o filme é em relação aos puzzles. O que seriam os puzzles? Puzzles normalmente em um videogame é aquela parte do jogo em que você tem que passar de uma fase para outra e você tem que resolver um mistério. Um mistério que não é necessariamente fácil, entendeu? É difícil, você tem que pensar em qual objeto você tem que mover, para qual lugar você tem que andar e neste caminho se segue para que você consiga passar de uma fase, abrir uma porta e por aí vai. E o filme tem bastante desses momentos e eu gosto como há um equilíbrio em não deixar passar um momento como esse, ao mesmo tempo que não deixa isso durar muito a ponto de ficar entediante para o espectador comum, entende? Eu até acredito que eles poderiam ter abusado um pouquinho mais, porque tem alguns momentos que parece meio fácil, o personagem olha e fala: ah, não é isso? Ah, então é isso. E aí pronto, conseguiu, entendeu? Eu acredito que eles poderiam ter dado mais umas 4 chances e talvez prolongasse um pouquinho, talvez, mas talvez também fizesse o espectador pensar sobre: pô, o que eles têm que fazer pra passar disso? Entende? Se o espectador realmente estiver imersivo no filme. Mas, de qualquer maneira, eu gosto muito como o filme aborda o momento dos puzzles entre os personagens, porque eles estão observando o local, não sabem como passar, então eles pensam uma maneira, e se aquilo dá errado de alguma forma,
é muito interessante como isso brinca com os videogames, já que ali no filme, eles tentam uma coisa, aquilo dá errado, eles quase morrem. E se aquilo fosse num videogame, você provavelmente morreria, entendeu? Você morreria e aí você teria que jogar a fase de novo até conseguir ir para um outro caminho, ir para um outro lado, pensar de uma outra maneira. Assim como eu gosto muito que em determinado momento o personagem fala: ah, a seta tá apontando pra aqui, então vamos pra cá. E aí acontece um certo lance que eu não vou falar, mas aí ele percebe que realmente deveria seguir um outro caminho. E no jogo isso é muito comum, de você ter 2 caminhos, ter 3 caminhos, e você segue pra um, dá errado, segue pra outro caminho, e aí você percebe que tem que ir pro outro caminho. Então eu gosto como o filme realmente conseguiu brincar com os puzzles de modo que não ficasse ruim, desinteressante, e sim que pelo menos fizesse algumas pequenas homenagens ao que é tão comum nos jogos de Uncharted. My brother Sam left one final clue. Galera, eu vou pedir desculpas porque tem um grilo cantando aqui do lado, eu não sei se tá aparecendo aqui, e se tiver aparecendo eu vou pedir desculpa porque esse é o único momento que eu tenho pra gravar esse vídeo, então eu vou mandar a ver a partir daqui. Focando nos personagens e os seus intérpretes, eu vou resumir aqui para vocês e dizer que os vilões estão totalmente genéricos, esquecíveis, a motivação deles não é lá grande coisa, tem até um certo momento com o vilão que eles trazem um acontecimento que até agora não fez sentido para mim, eu estou tentando entender, eu vou rever o filme para ver se tem algum cabimento, mas num todo, são personagens que você não liga, até quando o filme tenta trazer alguma motivação para eles, você não se importa porque eles não têm aquele lado que você fala, nossa, isso vai ser importante para a história, vai ter motivação, vai ter talvez até uma conexão com o nosso protagonista. Não, isso não acontece, então é algo que você simplesmente só aceita quando você está assistindo. Mas, focando no trio principal dos personagens, a Chloe, o Sully e o Nathan, a Chloe, interpretada pela Sofia, está maravilhosa, ela tá linda, ela tá fofa, ela tá divertida, ela tem um baita carisma, ao mesmo tempo que você não sabe se você pode confiar nela ou não, e eu acho que esse é o ponto mais legal, o quanto eles abusam do lado de confiança com a personagem. Contudo, para alguém que jogou os videogames, eu senti muito uma falta de um lado abusado, sedutor, misterioso com a personagem que tem tanto nos jogos e que eu tanto amo. Neste filme eu sinto que eles deviam ter pegado o lado fofo dela, bonitinho, e trocado por esse lado que é tão característico da personagem nos jogos, em que eu pelo menos queria que tivesse aparecido um pouquinho mais. Para quem jogou o jogo, eu diria que ela basicamente exerce o mesmo papel que a Helena, só que neste caso ela é mais vivida no mundo das explorações. Agora focando no Sully de Mark, eu digo que ele é divisível. Ele tem metade do Sully, que é aquele lado protetor, aquela pessoa que é mais experiente no mundo dos roubos, das explorações, e que ao mesmo tempo tem esse lado de que vai ajudar o garoto, não importa os problemas em que ele se meta. Contudo, ele também tem muito um lado de Nathan Drake, que seria aquele lado sarcástico, que anda sempre com um sorriso bobo no rosto porque manja do que tá acontecendo, que se mete em encrencas e se diverte com tudo que tá acontecendo, que tem um lado meio sedutor. Então, ficou muito divisível pra mim que em relação várias vezes ele parecia ser o Nathan Drake, aquele Nathan Drake que o Tom Holland deveria estar sendo, e ao mesmo tempo ele também tinha os momentos como Sullivan, que aí era exatamente o papel que ele deveria exercer. Então, isso ficou meio ambíguo pra mim, contudo eu acredito que quando chega ao final do longa, é como se ele estivesse passando todo esse lado de Nathan Drake para o Tom Holland, e aí ele ficasse apenas com o lado Sullivan. Então, talvez eu goste e não goste ao mesmo tempo, é algo realmente divisível. Mas, focando no Tom Holland, no papel de Nathan Drake, é complicado demais, porque todo momento em que ele reagia, que ele agia de tal maneira, que ele falava alguma coisa, ele parecia o Peter Parker, o Homem-Aranha. E eu acho que esse pode ser um grande problema para o Tom Holland no futuro. O fato de ele ter ficado tão marcado como Homem-Aranha, que o que ele fizer daqui pra frente, você só vai conseguir enxergar o Homem-Aranha. E o maior problema diante disso com essa franquia nova é porque como ele é um personagem que está, sabe, chegando neste mundo das explorações, que ele tá começando agora, que ele tá adentrando neste universo, ele reage às coisas como alguém que não conhece, de uma maneira inocente, entendeu? E aí que eu acho que peca, porque parece muito o Peter Parker do Homem-Aranha. E até mesmo se você pensar que ele é um pouco mais adulto neste filme, ele parece o Peter Parker que a gente pode ver na próxima trilogia feita pela Marvel Studios, entende? Então aí mora um grande problema pra mim com o Nathan Drake. Os únicos momentos em que ele realmente me soou o Nathan Drake dos jogos
era quando ele tava mexendo com bebida. São sempre os momentos que ele tá num bar, ele fica jogando a bebida e parece que ele fica mais sarcástico, mais malemolente. E aí ele foge daquele arquétipo de Peter Parker e surge um arquétipo que lembra o Nathan Drake, que é alguém que manja do que tá acontecendo, que não é tão inocente quanto aparenta, que é alguém independente, que é alguém que sabe se cuidar e que é alguém que sabe brincar com a vida, com as garotas e por aí vai, entendeu? Com o mundo como um todo. Em determinado momento, ele parece independente, mas ao mesmo tempo parece que ele tem que conhecer coisas novas. Em determinado momento, ele parece sarcástico, mas em determinado momento, ele, sabe, soa muito inocente com alguns fatores. Contudo, tudo isso funciona perfeitamente para que ele se cresça como personagem, se desenvolva a ponto de chegar no filme e fazer sentido que ele se encontre mais no local de Nathan Drake. Eu acredito que todos os personagens aqui, eles estejam tendo um desenvolvimento para chegar naquele ponto que você vai conhecer nos jogos. Até porque o próprio diretor do filme falou que essa seria a base, né? De que a gente não encontraria esses personagens estabelecidos como aqueles que vemos nos jogos, e sim personagens que estariam chegando naquele ponto ainda. Só que o meu problema com o Tom Holland era exatamente de que a maior parte de como ele agia no filme me lembrava o Homem-Aranha. I'm pretty sure he's just threatening to kill me. Don't touch your ear like that. You look like an idiot. E bom, é o primeiro filme, então eu acredito de verdade que o plano seja desenvolver para que nos próximos filmes a gente consiga ver estes personagens que pelo menos quem jogou tanto ama e tanto gosta. E eu não acho de nenhuma maneira que os personagens estarem agindo de uma maneira que seja um pouquinho diferente daquilo que conhecemos, não ainda traga algumas conexões, entendeu? Tem seus momentos em que pelo menos você olha e fala, nossa, igualzinho o personagem dos jogos. Pelo menos eu senti isso, o meu primo sentiu isso. E aí eu até aqui vou trazer um pouco, né, da minha experiência no cinema, porque eu fui com meu primo foi quem me apresentou os jogos de Uncharted, e eu fui com meu pai, que nunca jogou nada, que não manja de nada, que foi ali só pra ver, porque ele meio que deu a carona pra todo mundo, entendeu? E ele curtiu o filme, ele gostou. Quando acabou o filme ele falou, mano, eu quero ver a continuação se tiver, porque eu, sabe, curti, achei legal, nada demais, mas também me diverti. Enquanto eu e meu primo, a gente saiu feliz do filme, entendeu? A gente saiu satisfeito de uma maneira que assim, beleza, pode não ter sido a melhor adaptação de todas em relação ao videogame, mas ele está se aproximando, ele está chegando num caminho, ele está trazendo algo bacana e que homenageia a franquia e que talvez com mais filmes chegue bem próximo daquilo que gostamos, mesmo que visualmente possa não parecer. O filme está se desenrolando para chegar naquele caminho. E isso fica bem claro pelas duas cenas pós-crédito que o filme tem. E uma cena pós-crédito, cara, aquela cena pós-crédito foi tão perfeita que eu queria viver naquela cena pós-crédito e que eu falei, meu, a partir de agora eu quero realmente uma continuação, porque eu sei que o que eles têm preparado é muito legal para essa franquia. I think you're here because of your brother. Well, you know my brother Sam? If you find that gold, you find him too. Então, eu espero de verdade que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do filme Uncharted Fora do Mapa, caso vocês já tenham assistido, se você já jogou ou não. Deixe isso também nos comentários para eu ter uma noção de quem jogou, se a pessoa tá gostando ou não, e quem não jogou, se a pessoa tá gostando ou não também, porque eu acho que é um filme que eu espero ter continuações. Eu acredito que ele realmente não seja nada demais, ele não vai ser um grande filme, ele pode ser esquecível e por aí vai. Mas sinceramente, os jogos do Uncharted só não são esquecíveis porque são os únicos jogos, tirando Tomb Raider, que foca mais em uma mulher como protagonista, e aqui a gente tem um homem, que traz um aventureiro explorando coisas a lá Indiana Jones, entendeu? É o único jogo que segue esse caminho. E por isso ele é tão memorável, por isso que a galera gosta tanto, além dos seus personagens que são ótimos, tem grande carisma e por aí vai. E eu acredito que o filme esteja crescendo para chegar nisso, ao mesmo tempo que ele pode não ser memorável, nossa, a melhor franquia de todas, vai ser uma franquia que talvez você depois de ver tudo, fale, nossa, que franquia gostosinha, franquia comfort movie, assim, talvez a nova franquia a lá Máquina Mortífera, por assim dizer, entendeu? E eu gosto muito desse caminho que a franquia pode seguir, e eu estou muito satisfeito e eu espero realmente que dê bilheteria o suficiente para ter uma continuação aí, para eu pirar com referências que podem jogar aos jogos e ao mesmo tempo ver que história nova eles podem me contar. Não é mesmo? Eu estou contente com isso e eu espero que vocês estejam numa sincronia aqui comigo. Se não tiverem, não tem problema, eu quero ler a sua opinião sobre o filme de qualquer maneira. Se você não viu o filme, vá ver o filme e depois volte aqui para deixar a sua crítica, a sua análise, a sua resenha ou algo do tipo. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou!